Olá, meus queridos alunos do segundo ano, B, C e D. Mais uma semana, né? Vamos começar a trabalhar, né? Outro modo de texto argumentativo. Nas semanas anteriores, trabalhávamos artigo de opinião. Essa semana iremos trabalhar carta argumentativa e carta aberta. A professora trabalhar a carta, né? Não, mas a gente tem que ver que a carta hoje em dia ela ganhou uma circulação, né, diferente, né? Que tipo de circulação é essa, né? Principalmente hoje em dia a gente vai ver cartas em jornais, né, de grande circulação na internet, tudo. E a gente vai entender um pouquinho, né, em relação a isso, né, que os mecanismos mudaram, né? Os mecanismos de circulação eles vão mudar de acordo com o contexto que está inserido, né? Os indivíduos que querem estar propagando, né, as suas ideias, repassando as suas intenções. Eu coloquei para vocês algumas sugestões de links para vocês estudarem, né? 3 sugestões e esse videozinho que eu estou preparando para vocês. Então, gente, na nossa aula de hoje a gente vai analisar o texto argumentativo. Mais uma vez, né? A gente está batendo muito em cima do texto argumentativo, porque é onde você vai, enquanto aluno, enquanto indivíduo, expor realmente as suas ideias do que você pensa, do que você leu, né? Do que você sabe. Então, um tipo de texto que visa intervir nas atitudes ou comportamento das pessoas. Desse modo, podemos afirmar que no texto argumentativo, o efeito buscado é a persuasão ou convencimento. Então, mais uma vez, né, você vai tentar convencer alguém de que você conhece, que você sabe aquele assunto. Os textos argumentativos estão presentes em vários gêneros, como o artigo de opinião, que a gente já estudou muito, debate, editorial, carta argumentativa, resenha, entre outros, né? Mas vamos lá para a carta argumentativa. Constitui um texto de natureza argumentativa, lógico, né? Que tem por finalidade defender o ponto de vista do locutor e persuadir, né, o interlocutor. Quem é o locutor? Quem escreveu ou quem está proferindo o discurso, a mensagem, a carta, o texto. E o interlocutor é quem vai ler, quem vai receber o assunto, né? Apresenta formato constituído pelas seguintes partes: data, vocativo, corpo do texto, né, que é o assunto, expressão cordial de despedida e assinatura. Então, assim, vai ter um grauzinho de formalidade um pouco maior, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nessa estrutura, porque de acordo com a época, né, que aquele texto, que aquela carta foi escrita, você vai poder se situar, vai saber que naquele contexto que aquela pessoa estava inserida, qual era a intenção que ela tinha a produzir aquele texto, né? O corpo é constituído por 3 partes essenciais, né? Exposição do ponto de vista do autor, ou, no caso, a ideia principal, o desenvolvimento, que são os argumentos, né, desse ponto de vista, e a conclusão. Muito parecido, né, com o que a gente já vinha trabalhando em outros textos. Linguagem culta, formal, impessoal, clara e objetiva, né? São esses tipos de linguagem que vocês podem usar dentro da carta, dependendo de quem você vai direcionar, que público. Verbo geralmente no presente do indicativo, pode ser em primeira ou terceira pessoa. Formas verbais geralmente no presente do indicativo e às vezes no imperativo também pode surgir. Dentro desse contexto, né, os pronomes de tratamento também são importantes e necessários na escrita de toda e qualquer carta, e saber usá-los adequadamente é uma questão de princípio para a produção de cartas. O vocativo, né, que é o termo usado para falar com alguém separado por vírgula, nas cartas começa logo por um pronome de tratamento. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui uma lista de pronomes de tratamento para vocês relembrarem, né? Não é que a gente vai utilizar todos esses pronomes de tratamento, mas é interessante vocês terem noção como é que faz a abreviação, né? Como é que vocês podem estar utilizando caso precisem utilizar. A carta argumentativa, né? Ela pode ser também aberta, que é o que está no capítulo do livro de vocês. Está entre os principais instrumentos de participação política,
é uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, um assunto ou tema de interesse coletivo. Como o gênero textual obedece aos critérios do texto argumentativo, mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, porque é destinada à coletividade. O remetente também não é individual. Podemos ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Então, gente, o que a gente tem que prestar atenção? Dentro da carta aberta, eu posso estar escrevendo representando um determinado grupo de pessoas, né? E posso enviar também a um determinado instituição, um determinado grupo de pessoas. Então, por exemplo, são alunos da escola querendo escrever uma carta reivindicando algo para a escola, para o bairro, para a prefeitura, né? Para a Câmara de Vereadores. Então, a carta argumentativa ela se torna aberta nesse momento, né? Quando existe uma intenção muito maior, não é apenas uma intenção individual. Só reforçando, é um gênero discursivo em que o autor do texto dirige-se publicamente através de órgãos de imprensa ou sites da internet. Então, ele vai colocar a público, por isso que ela é aberta. O interlocutor com o objetivo de defender um ponto de vista e, se for o caso, convencer esse interlocutor a mudar de opinião sobre alguma questão polêmica ou levá-lo a agir de uma determinada maneira. Contexto de circulação da carta aberta, né? Então, como eu já disse para vocês, esse contexto ele é importante porque ele vai estar expondo para o maior número de pessoas ou para o público-alvo que ele realmente quer atingir, né? Normalmente, eles costumam ser publicados em jornais e sites que circulam, portanto, em espaços públicos. O texto de abertura deste capítulo, né, é um exemplo de referência prática, que eu tirei isso aqui do livro de vocês, que quando vocês forem ler o livro de vocês, vocês vão ver aí uma carta aberta, né, publicada pelo diretor executivo do Greenpeace, que é um órgão internacional de proteção e defesa ao meio ambiente, né. Nas cartas abertas, o que o autor do texto pretende deixar evidente é a relevância da questão abordada do texto, na decisão de tomar público os seus argumentos, pode ser considerado, né, mais uma forma de pressionar seu interlocutor a mudar de opinião ou agir de uma determinada maneira. Esse tipo de divulgação de uma carta de natureza argumentativa, ela equivale à apresentação de um desafio implícito ao interlocutor, né, escolhido. Essa questão é tão importante que até mesmo um veículo de comunicação de massa destinou um espaço a ela, né? Como você poderia, depois disso, ignorar o que está sendo dito na carta, né? Então, assim, é tão importante esse momento de externalizar sua opinião ou reivindicação que determinadas colunas de jornais destinaram um momento só para isso, né? As páginas só para isso. A estrutura, né? Nós temos que ter dentro da carta argumentativa aberta. O título evidencia o destinatário. A introdução situa o problema a ser resolvido. O desenvolvimento vai analisar o problema, qual a apresentação dos argumentos fundamentados, denúncia e reivindicação, portanto, o ponto de vista do emissor. E a conclusão solicita uma resolução para o assunto em pauta, o local e data e a assinatura individual ou do grupo. Isso aqui é a estrutura que quando vocês forem produzir os textos de vocês, vocês vão ter que seguir. Aí eu coloquei para vocês um trechozinho da carta, né, que eu disse para vocês que está no livro, né, do presidente do Greenpeace. Olha só, como ele que inicia, caro senhor presidente, né? Aí ele vai fazendo todo um aparato explicativo, né? Usa o pronome de tratamento, ele apresenta, então tá destacadozinho bem bonitinho para vocês depois pausar ou no livro ler com calma.
A linguagem também, que eu já falei para vocês, que a gente analisa aí, ele se dirige a seu interlocutor, ele utiliza a questão dos pronomes, tudo, né? Senhor, Senhor, ele faz várias referências dessa maneira. Então, esse aqui é um exemplo, né, que eu estou deixando para vocês, que vocês podem tanto pausar ou ler no livro de vocês. A nossa atividade da semana. Então, gente, para aprofundar o assunto da semana, eu quero que vocês estudem o capítulo 27 do livro de português. Leiam essa carta de abertura para vocês terem noção como se escreve uma. Leiam mais sobre a estrutura, sobre o contexto de circulação, sobre o interlocutor, sobre o locutor. E logo após que vocês fizerem isso, vocês vão lá no formulário que eu enviei para vocês e escolham. Eu coloquei 3 assuntos, pesquisem um pouquinho mais sobre esses assuntos e aí logo depois vocês escolhem, né, qual é o assunto que vocês querem escrever a carta aberta, tá certo? Quais são os assuntos? Lugar de criança na escola e não nos semáforos, impunidade incentiva a corrupção, água pode acabar um dia. Então, escolham somente um dos 3 lá no formulário que depois eu dou o resultado. Abraços, até mais e qualquer coisa vocês podem entrar em contato.